Já estamos. Muito boa noite. Nós estamos dando início ao webinário Belém 21, desafios para a construção de uma cidade criativa e inteligente. Nós estamos aqui cercados de um conjunto de debatedores muito interessantes. Seria bom desligar o microfone para não dar microfonia aqui, que eu estou ouvindo aqui a minha voz aqui. Então, gostaria de primeiro agradecer a presença de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Essa aqui é uma atividade que está sendo organizada em parceria pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Gestão Pública e Desenvolvimento da Amazônia, da Universidade Federal do Estado do Pará, em conjunto com o Grupo de Desenvolvimento Local. Então, esses dois coletivos estão promovendo uma série de debates com o objetivo de pensar o desenvolvimento local. Mas pensar o desenvolvimento local no estado do Pará, pensar o desenvolvimento local na Amazônia, pensar o desenvolvimento local, hoje o tema é Belém do Pará. Nós temos aqui como nosso convidado de honra da noite de hoje o professor Luiz Alberto de Souza Aranha Machado. Ele é economista pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele mestrado em Portugal em Criatividade e Inovação. Foi presidente do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo, foi vice-presidente do Conselho Federal de Economia. Hoje, ele atua como diretor adjunto do Instituto Fernando Braudel de Economia Mundial e, na minha opinião, ele é uma das maiores autoridades em economia criativa do Brasil. Nós estamos hoje tendo o privilégio de conversar, de debater, de ouvir uma das pessoas que vem dando palestras no Brasil e no mundo inteiro sobre economia criativa. Temos como debatedores na mesa o economista, amigo, companheiro, colega, advogado, Joy Colares, empresário do setor varejista e empreendedor digital do turismo, já foi, inclusive, secretário adjunto de turismo do estado do Pará. Nós temos o professor Acilon, que é arquiteto, mestre em artes e mestre em arquitetura, e está iniciando agora um doutoramento em Portugal, em mídias digitais, professor da Universidade Federal do Pará. E nós temos o colega também, economista Marco Antônio Lima, que é professor e pesquisador da Universidade do Estado do Pará. Eu sou Eduardo Costa, economista, professor da Universidade Federal do Pará e tenho hoje o privilégio de poder moderar essa mesa com essas personalidades que vão certamente nos engrandecer. O professor Luiz Alberto Machado irá fazer uma fala inicial de até 15 minutos e, em seguida, cada um dos debatedores terá 10 minutos para fazer as suas intervenções. Aquelas pessoas que estão nos assistindo, nós pedimos que vocês curtam o canal Desenvolvimento Local, deixem o like aí e, se quiserem fazer as suas perguntas, façam as perguntas que, no momento oportuno, os debatedores irão, ou o próprio palestrante, irão respondê-las. Entrando no tema, por que, Eduardo, discutir criatividade? Por que discutir uma cidade inteligente? Por que Belém do Pará? Bom, Belém do Pará é uma cidade que tem mais de 400 anos, e eu costumo dizer, Joy, que nós não superamos a crise da borracha. Belém, que foi considerado durante o seu período auge, a Belle Époque, a Paris na América, uma cidade que foi conhecida pelo seu nível de desenvolvimento econômico, uma cidade que era conhecida mundialmente pela sua pujança econômica, pujança cultural. Depois da crise da borracha, Belém do Pará entrou num ciclo depressivo que eu digo que nós não conseguimos nos recuperar dessa crise da borracha. Não conseguimos construir uma nova trajetória de desenvolvimento econômico sustentável em Belém do Pará. Indo mais além, nós temos uma economia que eu diria muito fortemente assentada no setor de comércio e serviços, com uma elevada informalidade, um baixo dinamismo econômico, e é fundamental que nós discutamos alternativas que gerem emprego, gerem renda e recoloquem Belém do Pará numa trajetória de crescimento econômico capaz de gerar sustentabilidade, mas gerar também a melhoria dos indicadores sociais. Nós temos dois outros desafios para Belém do Pará.
Um segundo grande desafio, eu diria que é o desafio conjuntural. Nós estamos saindo agora de uma grave crise econômica e sanitária, que decretou-se lockdown em várias cidades do mundo, inclusive Belém do Pará, e a região metropolitana de Belém como um todo foi impactada fortemente. Nós tivemos, nos 3 meses mais, eu diria, agudos da crise, o fechamento de 6.500 postos de trabalho em Belém do Pará. Graças a saldos positivos em janeiro e fevereiro e numa recuperação pequena em junho, mas forte em julho, numa trajetória de retomada da atividade econômica, hoje o saldo é negativo de em torno de 1.500 postos de trabalho. O que significa que um desafio posto é geração de emprego e renda. E o terceiro desafio é o desafio fiscal federativo, uma cidade que tem uma arrecadação ainda muito baixa, nós somos a segundo pior orçamento per capita do Brasil, uma cidade que tem um orçamento per capita de R$ 1.900 habitante ano, em torno de pouco mais, em torno de R$ 150 mês, em grande parte devido às características da sua economia, a baixa atividade econômica, o elevado nível de informalidade, isso faz com que haja uma baixa arrecadação e uma elevada dependência das transferências federais. E o modelo federativo impacta fortemente a economia de Belém do Pará. Talvez esse seja um dos temas que nós iremos tratar nos próximos webinários. Mas, indiscutivelmente, uma das agendas fundamentais que Belém do Pará, que foi eleita pela Unesco como cidade criativa da gastronomia, precisa enfrentar é o desafio da diversificação da sua economia, da agregação de valor na economia local, do aproveitamento das suas singularidades sociais, culturais, econômicas, do aproveitamento das janelas de oportunidade que nós temos nesse momento, do aproveitamento da sua biodiversidade, do aproveitamento da sua etnodiversidade, da sua cultura múltipla. Nós somos uma cidade multicultural que foi consolidada a partir da migração de japoneses, judeus. Nós temos aqui uma colônia de libaneses muito forte. Nós temos aqui pessoas do mundo inteiro que, junto com os indígenas, formaram uma sociedade singular nos trópicos. E a pergunta que eu faço ao professor Luiz Alberto de Souza Aranha Machado é, olhando para esse movimento mundial que vem discutindo cidades criativas, cidades inteligentes, como é que nós podemos, na Amazônia, em Belém do Pará, caminhar para a consolidação de uma cidade criativa na Amazônia, construindo, portanto, uma cidade singular, que possa ser referência, paradigma mundial de desenvolvimento econômico nos trópicos úmidos. Então, professor Luiz Alberto Machado, mais uma vez, quero dizer que é um grande privilégio tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite para participar desse debate. E eu queria passar a palavra para que o senhor possa discorrer sobre o tema. Bom, em primeiro lugar, Eduardo, eu queria agradecer o convite. Claro que é necessário descontar aí boa parte do que você falou em função da nossa amizade. Eu sou um estudioso da criatividade, da economia criativa, mas estou muito longe de ser essa referência toda que você fala. É um prazer estar aí com o professor Marco Antônio, com o Joy, que é um empresário, que fez uma live com você, inclusive, que tem uma longa experiência no turismo, que eu acho que é uma área que tem que estar sempre muito conectada com a economia criativa, e com a Silon, que trabalha com arquitetura, com urbanismo, que também tem tudo a ver com a gente conceber uma cidade inteligente, uma cidade criativa. Muito bem. Eu acho que o ponto de partida deve ser o que é economia criativa. Tem muita gente que acabou incorporando a expressão economia criativa no seu vocabulário, mas nunca pensou muito sobre o que ela representa. Até porque, no Brasil, ela, por uma série de razões, ela está se desenvolvendo muito aquém do potencial que ela poderia ter. Eu acho que ocorre com a economia criativa, como ocorre com outros vários segmentos, turismo é um deles, um problema de descontinuidade administrativa que é brutal. Fazer um paralelo, a Secretaria da Economia Criativa foi instituída em 2011, a primeira secretária foi a Cláudia Leitão,
ex-secretária da Cultura do Ceará, que fez um trabalho extraordinário, apesar da secretaria estar no Ministério, que era o Ministério da Cultura, com pouco recurso, com pouca verba. Ela fez um trabalho extraordinário, fez uma divulgação muito grande, mas assim que houve uma mudança de ministro, o trabalho foi posto por terra. Primeira coisa que a nova, a Marta Suplicy fez quando assumiu o ministério, ela pensava até em acabar com a secretaria. Depois sopraram no ouvido dela que era melhor não acabar, porque a secretaria era a melhor coisa que tinha no ministério. Então, ela manteve a secretaria, mas mudou a equipe, colocou gente da equipe dela. Depois, os outros ministros fizeram quase a mesma coisa, mudaram o nome da secretaria. Enfim, há uma descontinuidade total e absoluta, o que é meio parecido com o turismo, porque eu estava examinando aqui, desde que o turismo se transformou numa pasta independente em 2003, ou seja, há 17 anos, nós já tivemos mais de uma dezena de ministros. E aí é uma prática lamentável, cada um quer deixar sua marca e não hesita em interromper as políticas que vinham sendo utilizadas por seus antecessores. No caso do turismo, é uma coisa adicional ainda. A gente vê que é uma pasta que está sendo utilizada como jogo de poder. Então, ela é oferecida aos partidos de ocasião e os ocupantes do ministério muitas vezes não têm nenhuma experiência com turismo, talvez tenham praticado turismo, que é uma coisa completamente diferente. Então, eu queria agradecer o convite, falar que a economia criativa é a economia do intangível. A própria expressão economia criativa, ela passou por muitas discussões antes dela acabar predominando em relação a indústrias criativas, economia cultural. Hoje há uma predominância da utilização desse termo, embora nem todos trabalhem com os mesmos conceitos e com a mesma abrangência. Pensando na economia criativa como a economia do intangível, ela agrega, vamos dizer assim, ela abrange uma série de segmentos, alguns de muita tradição no Brasil, outros nem tanto, mas ela eu costumo dizer que é um setor em que o Brasil tem tudo para ser protagonista, porque o Brasil é um país que tem muitas das características que você falou daí de Belém. É um país multicultural, multirracial, multiétnico, tem uma diversidade extraordinária, tem uma história riquíssima, apesar de mal explorada. Então, o Brasil tem tudo para se desenvolver nessa área, para ser um protagonista mundial nisso daí. Porém, algumas coisas precisam ser feitas e são fundamentais. Acho fundamental, se está se repensando Belém, que esse segmento seja contemplado, e eu vou falar de algumas características, algumas necessidades, embora eu levante uma coisa, eu me sinto até meio intruso, porque ninguém conhece melhor Belém do que vocês mesmos, que moram aí, e assim por diante. Eu tenho tido a felicidade de ser convidado muitas vezes aí a Belém, mas é uma visão de quem vai, passa pouco tempo, até estuda, lê alguma coisa, mas eu vou procurar me valer um pouco dessas visitas que eu fiz a Belém, mais um pouco do que eu vi conceitualmente para falar sobre isso. A primeira coisa que eu acho fundamental, Eduardo, é que a economia criativa faça parte de um organograma administrativo. Quer como uma secretaria exclusiva, quer como uma secretaria dentro de uma outra secretaria, ou um departamento dentro de uma outra secretaria, mas ela tem que ter a sua identidade própria. E, a partir daí, ela institucionalizada dentro do organograma, vai se fazer um trabalho que provavelmente já é feito, mas é feito por muita gente, e quando muita gente tem a responsabilidade, não uma só, essa coisa fica difusa, que é o levantamento das especificidades e das vocações locais. Claro que qualquer projeto de economia criativa tem que respeitar isso. Então, Belém tem uma história riquíssima, tem especificidades, claro, como qualquer localidade, mas tem vocações muito grandes, algumas que foram, de certa forma, esquecidas, abandonadas, precisam ser retomadas, e, a partir daí, você tem que ter, estrategicamente falando, um plano diretor que estabeleça polos de economia criativa. Então, eu acho que isso é a primeira coisa fundamental, pensando de forma bem institucional.
Muito bem. O segundo passo, feita essa institucionalização, é criar um observatório da economia criativa. Provavelmente dentro de um observatório mais amplo, mas se não tiver, que seja um observatório da economia criativa. Por quê? Porque ele tem que ser o responsável pelos dados, pelas informações. Nós vivemos na era do conhecimento. E é impossível você estabelecer qualquer tipo de planejamento sem você estar muito bem municiado de informações a respeito das condições, a respeito da economia, a respeito, enfim, de todos os aspectos que fazem parte de uma cidade complexa, de uma metrópole como Belém. Então, esse observatório é fundamental. Eu já vi em vários lugares a criação e o desmonte de observatórios. A própria Cláudia Leitão, que foi secretária de Economia Criativa, é hoje a diretora do Observatório de Fortaleza. E ela tem feito um trabalho, não diria com a mesma projeção, mas tão sério quanto ela fez na secretaria, e a Fortaleza já tem se beneficiado desse trabalho dela. Então, é esse trabalho ligado à informação, na era da comunicação, do Big Data. Hoje o problema não é ter informação. O acesso à informação é relativamente fácil. O problema é saber o que faz com a informação. É saber processar e utilizar as informações. Então, eu acho que, claro que o dia seguinte da tomada de posse deve ser a criação desse observatório. Muito bem. Quais são as atividades que eu vejo atinentes a uma Secretaria de Economia Criativa e pensando numa cidade inteligente e criativa? Eu acho que ela deve assumir a responsabilidade, ou isoladamente, ou, quem sabe, em parceria com alguma outra secretaria, por um calendário integrado de eventos que vão acontecer, não apenas em Belém, mas eu estou pensando em Grande Belém e estou pensando em atividades que, inclusive, eu sei que as distâncias no Pará são muito complicadas, mas eu acho que você tem que pensar, inclusive, numa ação integrada da cidade com outras regiões do Pará, outros polos de desenvolvimento do Pará. No oeste do Pará, você tem a região lá de Santarém, você tem aí no sul do Pará, uma região que se desenvolveu muito em função aí dos minérios e assim por diante. Então, essa organização dos eventos tem que ser uma coisa integrada, porque tem que facilitar, tem que criar condições para que as pessoas possam participar de tudo isso. E não só as pessoas da localidade, mas também pessoas que vão ter que se deslocar de um lugar para outro. Você tem alguns casos aí, você tem um fenômeno que é o Círio de Nazaré, que atrai um mundo de gente, tanto da região como de fora, para Belém. E eu acho que esse tipo de ação ele deve estar integrado com outras possibilidades, com outras. Eu vou detalhar isso daqui a pouco melhor e vou explicar melhor e até fazer algumas analogias. Bom, além desse calendário integrado, e acho que aí eu vejo muita sinergia com a Secretaria do Turismo, se ela existir também no organograma municipal. Acho que tem um trabalho, obviamente, de capacitação de empreendedores, colaboradores, dos diversos segmentos da economia criativa. Tá? E aí eu acho que é uma coisa importante, que muitas vezes passa batido. Deve haver um estímulo à interlocução entre os diversos segmentos da economia criativa. Você mencionou um que é óbvio, que é o que fez com que Belém recebesse a chancela da Unesco como cidade criativa mundial na área de gastronomia. Você sabe o meu apreço pela comida paraense, pelos restaurantes do Pará, mas eu acho que a grande riqueza dessa gastronomia paraense primeiro, a própria fartura e a diversidade, mas o que eu acho muito interessante em Belém, que não é qualquer capital que tem. Você tem aí possibilidades para todos os bolsos. Eu conheço alguns restaurantes de primeiro nível aí em Belém, mas você também tem condições de comer de forma barata em restaurantes mais simples e até em barracos, em tendas, em tacacarias que a gente vê de rua. Você me levou a comer na tacacaria da Dona Maria, uma coisa sensacional. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, mas
E é aí que eu acho que muita gente pensa na chancela da Unesco como um negócio que dá um status e só. Não, aquilo lá pode ser muito mais bem explorado. Por quê? Porque se você olhar o manual lá, o relatório da Unesco, o manual das cidades criativas, da rede de cidades criativas da Unesco, tem uma primeira, tem alguns pré-requisitos, algumas exigências. A primeira delas, para alguma cidade receber essa chancela, deve haver uma ligação estreita com outros, pelo menos 3 segmentos da economia criativa. Para quem não sabe, existem 7 segmentos de cidades criativas. Artes, ou artesanato e artes folclóricas, 1, gastronomia, 2, design, 3, música, 4, cinema, 5, literatura, 6 e mídia, 7. Mídias sociais, 7. O Brasil tem representados hoje, o Brasil tem 10 cidades, 4 de gastronomia, além de Belém, Belo Horizonte, que entrou agora, mas tem também Paraty e Florianópolis. Veja que coisa interessante, Paraty, quando eu vi que Paraty fazia parte, eu achei que Paraty tinha entrado como literatura. Não, por quê? Porque literatura, apesar da Flip ser uma feira hoje mundialmente conhecida, Paraty não tem a formação, não tem a produção de livros, não tem editoras, nada disso, que é o que qualifica uma cidade para entrar nessa categoria. Então, tem 4 na gastronomia, tem 3 em design, Brasília, Curitiba e que entrou mais recentemente, Fortaleza. Depois tem uma em artes e folclore, que é João Pessoa, uma de música, que é Salvador, e uma na área de cinema, que é Santos. Santos, inclusive, ia refazer esse ano, ia promover o Encontro Mundial das Cidades Criativas, que teve que ser adiado em função da pandemia. Então, eu recomendo que uma das coisas que seja feito pelo pessoal que estiver trabalhando nessa área de economia criativa é pegar aquele material que a Unesco fornece como uma espécie de benchmarking, porque ali existem sugestões fantásticas de como você não apenas atuar no seu segmento específico, mas como interagir com outros segmentos importantes. Por exemplo, eu vejo no Pará, até por uma condição natural, um desenvolvimento muito grande nessa área de artesanato, de arte folclórica e música. Então, você tem aí essa combinação de setores que podem dar origem a uma série de atividades. Eu estou já estourando o meu tempo e queria falar uma outra coisa, talvez a última coisa fundamental. É fazer uma análise e uma criação de marcos legais para estimular as atividades, explorando os pontos já existentes e, quem sabe, ampliando a utilização desses pontos. Belém, quer dizer, nós já falamos aqui do Círio de Nazaré, mas falando em termos de equipamentos, Belém foi muito feliz, vamos dizer assim, com a Estação das Docas, que é um grande exemplo de requalificação, de revigoramento de uma área que estava muito destruída, muito abandonada. Você tem outros lugares em Belém que são fantásticos, como o Mangal das Garças, você tem o Parque da Utinga, você tem áreas aí, aquela região ali que você pode fazer toda a pé, um circuito ali que envolve a Casa das 11 Janelas, o Forte, aquela visão ali da Marina do Rio. E tudo isso é muito rico, mas eu acho que pode ser mais bem explorado, desde que você faça atividades artísticas, culturais e para diferentes públicos. Eu, por exemplo, vejo a possibilidade de vocês fazerem uma série de festivais, de concursos literários, explorando a ideia dos círculos de leitura lá, que o Instituto Brodel tem um trabalho muito interessante, utilizando a música regional e assim por diante, e levando públicos que talvez não tenham condições de frequentar regularmente esses lugares para terem acesso a esses lugares. Eu fico imaginando um casamento coletivo no Mangal das Garças. Pô, mas você vai levar lá um público que talvez não seja o objetivo de atração do Mangal das Garças. Tudo bem, mas esse pessoal tem que ter acesso também àqueles locais que só a camada mais privilegiada que normalmente tem acesso. Eu acho que a economia criativa, no Brasil, ela tem que... Aliás, esse é um dos vetores
um dos pilares fundamentais pensados pela Cláudia Leitão quando ela criou a secretaria era a questão da inclusão, a questão da diversidade, a questão da sustentabilidade. Então, acho que todos esses fatores têm que ser pensados nesse projeto de Belém do século XXI, que, em grande parte, vai ser atingido bastando que vocês resgatem toda essa riqueza que vocês têm aí e que é, de certa forma, uma herança do período da borracha, que você falou que não foi superado, mas eu acho que, em alguns lugares, ele tem muito potencial ainda para ser explorado. Fico por aqui nessa minha primeira colocação e me coloco à disposição depois para conversar com os colegas e responder as perguntas aí do pessoal que estiver nos acompanhando. Muito bem, a gente pôde ver um excelente exemplo aqui de um professor com anos e anos de docência que soube pontuar muito bem, pontuou didaticamente. Eu, particularmente, anotei bastante as coisas aqui. Foi uma aula, foi muito mais que uma exposição, uma aula. E eu passo a palavra imediatamente para o Joy Colares fazer os seus comentários. Joy Colares tem até 10 minutos para as suas considerações. Primeiro, professor Luiz Alberto Machado, que o Eduardo já elogiou bastante, eu não vou fazer mais, eu pesquisei sobre ele hoje à tarde e vi a cultura e a bagagem que ele traz junto com ele. Ele foi direto num assunto e num tema, Eduardo, que eu sempre digo aqui. Como presidente do Sindicato dos Lojistas, ou que seja do setor comércio, varejista, eu faço sempre o seguinte raciocínio. Belém não tem indústria, então a indústria não emprega, porque nós não temos nem área, nem atividade, nem como tirar matéria-prima para fazer a nossa indústria. Belém, o município de Belém continental é pequeno, nós temos 39 ilhas que poderiam ser usadas para agricultura, mas não são. Então, nós não temos agricultura no Brasil, em Belém. Então, a agricultura não emprega em Belém. Quais são os setores que empregam na cidade de Belém? Comércio e serviço. Comércio, através das várias atividades, entre a de maior preponderância é a atividade varejista e lojista, da qual a gente preside o Sindicato dos Lojistas, e depois alguns outros segmentos de alimentos e bebidas, material de construção. Então, é o comércio e são os serviços. E os serviços, aí estão não só os autônomos, como aqueles que nós podemos enquadrar a economia criativa. O professor foi muito feliz. Eu destaquei aqui, eu já tinha as minhas anotações. Dentro da economia criativa, nós temos tudo para crescer. A primeira vez que eu ouvi falar nessa palavra foi quando nós fizemos uma feira do empreendedor lá. Eu era diretor do Sebrae Pará e fizemos um segmento da feira só para a economia criativa. E o que é que nós colocamos lá dentro da economia desse stand? Vamos destacar. Primeiro segmento da música. Nós temos aqui no Pará vários ritmos musicais que são nossos, são autóctones, e que tivemos até a oportunidade de, em 2016, colocar o nosso Tecnobrega na festa de abertura da Olimpíada. Isso foi, para mim, porque é um ritmo novo, é um ritmo criado exatamente aqui. Gabi Amarantas hoje é a representante dela a nível nacional, mas é um ritmo, as aparelhagens. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir no touro do Búfalo do Marajó, no Águia, no Faz o T. É uma coisa espetacular. Aquela estrutura, são estruturas que atraem. Talvez nenhum de nós tenhamos ido lá, mas eles têm um público de 4, 5, 6 mil pessoas na sexta, no sábado e no domingo. Então, esse é um segmento que traz a música popular é uma área muito grande. Sem falar do lundu, do carimbó, do siriá, que tem vários grupos aí de carimbó espalhados, como disse o professor, não podemos pensar só em Belém, mas temos que pensar no estado inteiro. E da música clássica, quem tem um Teatro da Paz, um equipamento daquele,
quase que se compara ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ao Teatro Municipal de São Paulo. Nós não podemos ficar com aquele teatro sem a ocupação dele. E nós temos, como hoje nós temos a orquestra do próprio teatro, que é fantástica. Nós temos a Amazônia Jazz Band, que é fundamental, que nós devemos ter a criatividade de criar, como disse o professor Luiz Alberto, eventos, festivais que atraiam um turista para a nossa cidade. Eu vou chegar no turismo. Então, quem tem esse equipamento não pode vê-lo fechado sem ser aproveitado. Nós tivemos uns festivais de ópera criticados por muito, mas que efetivamente popularizaram a ópera na nossa cidade. Muito do belenense só tinha a oportunidade de ver ópera através de videocassete ou de DVDs. Hoje nós temos criticado, mas acho que é um projeto que deve ser levado, porque dizer que é só intelectual que gosta de arte, de música clássica e de ópera, não é verdade. O público acha, ele não tem como acessar. Nós temos a literatura, nós temos a nossa feira de literatura, que já está hoje entre as 4 maiores do Brasil e que dá um grande destaque, vários dias, à nossa arte literária popular. Temos grandes autores, então a literatura também, desde que com editoras, que hoje publicar um livro é muito mais barato do que já foi no passado, você consegue vários tipos de edição do livro, não só o livro físico, mas o livro eletrônico, em tablets, em smartphones, em vários que pode ter uma literatura. Temos outra oportunidade, professor, e a Silon, que agora é bem ligada a você, que é a nossa arquitetura, que pode ser trabalhada. Nós hoje discutimos, hoje de manhã, numa assembleia do sindicato, está sendo reformada a Rua João Alfredo, está passando por obra para restituir ali a Via dos Mercadores, com aquele casario colonial, tempos tombados. Então, nós temos a nossa arquitetura barroca, colonial, remanescente ainda do período da borracha, como tu falaste no início, que Belém parou ali no início do século 1000. Eu digo que Belém ficou parada há 50 anos, entre o fim da Belle Époque e a abertura da Belém Brasília. Durante esses 50 anos, o nosso estado não evoluiu. Nós começamos a evoluir de 60 para cá, quando abrimos a Belém Brasília. Mas temos também a arquitetura amazônica, o prédio que abrigaria aquela escola superior de gastronomia que ia ser criada aqui através do arquiteto Alex, do cozinheiro Alex Atalas e outros, tinha uma arquitetura que se aproveitava não só dos produtos da floresta, como tinha toda uma adaptação que pudemos adaptar aqui para usar madeira, para usar palha, para usar o nosso cipó. O projeto do Centro de Convenções de Santarém, que está aprovado, já tem licitação, e não sei se o atual governo vai dar continuidade, também traz essa arquitetura amazônica, que é muito curiosa, que com certeza o Acilon vai fazer. A cultura popular, já falei, o que temos das nossas festas, boi-bumbá, quadrilhas, os pássaros e vários outros que infelizmente, são grupos pequenos, familiares, mas que podem ser profissionalizados e podem participar de vários eventos e festivais, como foi dito aqui. O artesanato marajoara, o artesanato tapajônico. Quando nós estávamos trabalhando no Sebrae, o Sebrae deu um up muito grande na artesania marajoara. Se vocês verem hoje o artesanato que é encontrado em Coraci, ele hoje é um artesanato, eu digo sempre, tem duas. O artesanato você tem 2 tipos. É o artesanato utilidade, aquele que você utiliza, vou dar como exemplo o jogo de feijoada marajoara, é uma utilidade, mas tem também o artesanato decoração, o artesanato arte, esse com muito valor agregado, com peças únicas que podem ser exploradas, esses artesãos, treinarem novos artesãos, porque é um artesanato que tem campo em qualquer lugar. Tem um artesanato em Santarém, de Arapiuns, o artesanato de palha.
que é um artesanato de primeira linha, um artesanato exportável. Eu tenho, como exemplo, a minha mulher detesta artesanato. Eu comprei 3 peças de arapiuns para levar para a minha sala, para o meu escritório. Ela não me deixou levar porque achou as peças fantásticas. Então, essa foi para mim a maior prova. É um artesanato que tem muito e com valor agregado. Ainda temos, não falei da gastronomia ainda, hein? Eu vou chegar nela. Ainda temos as artes cênicas e temos de novo o Teatro da Paz, o Teatro Valdemar Henrique, o Margarida Esquizazapa, o Silva Nunes, um grupo como o Verde Ver o Peso, uma peça que já tem 30 anos de sucesso, mostra a qualidade e a dedicação dos nossos profissionais. E, por último, a gastronomia. A gastronomia é essa singular, ímpar, amazônica, autóctona, com pratos daqui, com o açaí hoje ocupando esse espaço a nível mundial, não só mais nacional, da nossa maneira, e os nossos pratos. A gastronomia hoje tem um futuro. Estavam programados para esse ano 6 festivais de gastronomia. Festival mais popular e mais a nível nacional, que a princípio tinha sido idealizado pela comitiva para fazer durante um dia. Nós, na Federação do Comércio de Turismo e o CETUR, o Conselho Empresarial, intervimos dizendo que um dia de festival não tem atrativo turístico, porque o turista não vem para passar um dia. E esse festival ele tinha sido aumentado para sexta, sábado e domingo, para que a gente pudesse fazer um misto, festival de culinária de dia, aproveitamento do Teatro da Paz, dos nossos locais populares, das nossas praças, com feirinha de artesanato, com demonstrações populares para os diversos públicos. Eram 2 festivais, um no primeiro semestre e um no segundo semestre. E isso fora do Círio de Nazaré, que era para criar mais uma alternativa. Infelizmente, a pandemia nos tirou essa possibilidade, mas a ideia o próximo gestor municipal que vier aí, nós ainda temos 1 ano e meio de mandato no Conselho Municipal de Turismo e, com certeza, vamos abraçar essa ideia para trazer para a nossa Belém. Então, eu já passei dos meus 10 minutos e rapidamente abrangi para trazer para o debate dos 20 segmentos que são colocados como segmentos da economia criativa, 9 eu acabei de elencar. Então, quase metade deles pode ser explorado pela cidade de Belém. Muito bem, eu estou muito feliz com a qualidade das discussões, do debate. Eu acho que as 2 primeiras intervenções elevaram muito o nível dessa discussão. Eu tenho certeza que todos aqueles que estão nos acompanhando no canal do Grupo de Desenvolvimento Local estão anotando, estão bebendo, estão aprendendo, porque são 2 pessoas com uma enorme experiência profissional nessa área. O Joy, com uma vivência muito grande como empresário, como secretário adjunto de turismo, agora presidente do Conselho Municipal de Turismo. Muito obrigado, Joy, pela sua aula acerca das possibilidades que nós podemos realizar em Belém. Às vezes eu digo que falta, eu diria, o empreendedorismo na gestão pública, você empreender, você alavancar, você ter criatividade, mas você ter ousadia. É preciso ter ousadia e pensar alternativas. Então, as tuas observações, certamente, dentro do Conselho Municipal de Turismo, vão qualificar, como você mesmo disse, a próxima gestão municipal a alavancar o setor da economia criativa em Belém. Depois de ouvirmos aqui 2 economistas, 2 brilhantes economistas, nós vamos passar a palavra agora para um arquiteto, urbanista, mestre em artes, em arquitetura, e está fazendo doutorado em mídias digitais, professor Acilon Batista, da Universidade Federal do Pará. 10 minutos, professor. Boa noite. Assim, fico até nervoso de falar depois dos 2, porque levaram muito o nível, né, do debate. Bom, mas assim, brincadeiras à parte, assim, a gente tem um desafio muito grande aqui na Amazônia, não é um desafio exclusivo de Belém, mas um desafio da Amazônia, que é usar a economia criativa como um vetor de desenvolvimento para a população como um todo, né?
o senhor comentou que era a questão da inclusão era uma das preocupações de quando surgiu a Secretaria de Economia Criativa. E, assim, eu imagino que muito disso seja em função de que a economia criativa, os diferenciais que a gente tem de economia criativa aqui em Belém, eles surgem a partir de culturas que se desenvolveram ao longo de muitos anos, de muitos séculos, inclusive. Não é? Nós temos a questão que foi falado de uma paisagem cultural, que é a paisagem cultural que nós herdamos da Belle Époque, mas nós temos uma outra paisagem cultural também, que é a fusão dessa mistura cultural entre o europeu e o indígena. Nos anos 90, desde os anos 90 começou uma recuperação de prédios históricos aqui em Belém, começando pelo Palácio Lauro Sodré, e depois se espalhando por todo o centro histórico. Deu para perceber que as políticas culturais, principalmente entre o governo do Estado, que era de um partido, e o governo... Eu não vou falar nenhum partido, porque a gente está em época de eleição, então... E o governo da prefeitura, né, que era de outro partido, eles tinham visões diferentes de paisagem cultural. Isso pegando o conceito de paisagem cultural da própria Unesco. Enquanto um pensava equipamentos urbanos, festivais, tudo mais, que inclusive o Joy Colares falou agora, festival de ópera e tal, como herança dessa interação com a Belle Époque, os outros já pensavam em bienais de música, em criação de espaços, de eventos voltados para essa outra paisagem cultural que é oriunda ainda dessa interação entre do caboclo, né? Mas, assim, isso aí já tem 20 anos, esse processo, e hoje a gente pode dizer que tem uma terceira paisagem cultural que é justamente uma fusão dessas duas. Né? Quando a gente vê como o Joy falou lá na abertura das Olimpíadas, o pessoal dançando o treme com um videomapping, né, com motivos marajoaras e tal, a gente vê assim, que a união de tecnologia e de heranças culturais que estão adquirindo um pacote, né, estão se transformando num pacote, transformando num produto. E aí que entra o nosso desafio, porque hoje na região metropolitana de Belém a gente tem em torno de 65% da mão de obra informal. A gente tem aqui no centro da cidade, a gente quer fazer Belém uma cidade criativa da gastronomia. Mas nos próprios lugares onde se concentram restaurantes, a gente tem problemas de saneamento, problemas muito sérios de saneamento. Na Avenida Brás de Aguiar, que tem vários restaurantes, a gente tem problemas de esgoto a céu aberto. Não é nem que não passe o esgoto, mas assim, às vezes o dono do estabelecimento joga o esgoto na vala, ao invés de jogar para o sistema. E entre as características das cidades criativas está que justamente você consiga disponibilizar mobilidade, uma série de serviços que são mínimos, até para você poder também chamar esse turista, né? Então, assim, o que eu coloco que esse aí é um desafio, porque um estudo recente nosso, a gente viu uma série de empreendimentos de mídia que surgem espontaneamente na periferia de Belém. Eu posso citar aqui o caso do Telafilme, que é um coletivo de mídia que eles produzem muito conteúdo sobre o bairro da Terra Firme, que é um bairro que cresceu a partir de assentamentos informais, e por muito tempo ele teve muito problema com criminalidade, com tráfico, depois com milícia, né? Hoje esses problemas eles estão mais apaziguados, não quer dizer que estejam resolvidos, mas isso fez com que gerasse um aumento grande de empreendimentos de mídias protagonizados pela juventude.
E são, assim, são eventos de mídias que ainda não se veem como negócio de economia criativa, que eu acho que talvez seja um obstáculo que a gente tem aqui que passar, que atravessar. Eles não se veem como empreendimento, mas eles conseguem verba. Um evento que eu posso destacar, um evento já criado por eles, que é o Festival Telas em Movimento. Assim, não estou falando do Telafilme, estou falando desses movimentos, desses empreendimentos em geral. E muitos dos eventos que ocorrem na cidade, eles não ocorrem necessariamente por iniciativa do governo, de qualquer esfera de governo, mas iniciativa dos próprios empreendedores culturais. E aí eu tenho duas perguntas assim para deixar. Uma é se existe alguma cidade que a gente possa se espelhar, que tenha passado por problemas tão grandes quanto os nossos, quanto os que a gente enfrenta hoje, e que tenha usado a economia criativa como esse vetor de desenvolvimento. Vendo alguns especialistas em Amazônia, como o Roberto Montemor ou Roberta Becker, eles colocam que pode ser um futuro para isso, né? Tem a questão da tecnologia, a gente tem muitos cursos de tecnologia aqui em Belém, mas uma coisa que a gente entende é que é necessário que haja educação para que esses empreendimentos saiam do papel. E, assim, uma educação boa, de qualidade, disseminada. Esses grupos que surgiram na Terra Firme, a gente viu que eles são fruto já de uma terceira geração de pessoas que se assentaram lá, mas que hoje têm acesso à universidade. Se for pegar recorte de jornais dos anos 80, a gente vai ver que nos anos 80 o problema do analfabetismo era grande lá naquele bairro, né? Então a gente vê uma certa transformação no espaço de vida das pessoas e também na formação de renda e tudo mais através desses empreendimentos, né? E o segundo é até que ponto a gente tem como mensurar que a economia criativa ela seja inclusiva, mas que ela não provoque, de repente, uma expulsão de camadas mais pobres. Eu dou o exemplo do Ver-o-Peso. O Ver-o-Peso é tradicional comer o peixe frito lá no Ver-o-Peso. Uns comem com açaí, outros comem... tem gosto variado lá. Isso aí é fruto de uma cultura alimentar que existe, então assim, não tem nenhum chefe lá no Ver-o-Peso, mas o preço está cada dia mais alto. Então, assim, eu hoje, assim, como o mesmo peixe frito no Jurunas por 1/3 do preço que eu como no Ver-o-Peso, né? Então, mas isso aí também é por conta da paisagem cultural que existe no mercado do Ver-o-Peso, da cultura alimentar, de uma chancela gastronômica que existe em torno da comida, da comida paraense. Lógico, aumenta a procura, aumenta uma lei de mercado, eu não sou economista, como vocês, mas aumenta a procura, aumenta o valor do produto, não é? Então, assim, eu tenho essas duas dúvidas. Eu sou um entusiasta da economia criativa como vetor de desenvolvimento de Belém. Eu acho que a gente tem como reverter essa situação que a gente se encontra hoje de baixo poder aquisitivo, de informalidade quase que generalizada. Assim, 65% da região metropolitana de Belém. Se for pegar nossos vizinhos, Nanideu, Amarituba, Santa Isabel, esse número é bem maior, maior inclusive que em Belém, né? E por ver o próprio surgimento de empreendimentos de mídia e alguns empreendimentos de tecnologia, eu sei que a gente tem, que isso é uma possibilidade a gente não tem uma indústria, não tem um setor secundário, mas a gente pode, de repente, ter um setor quaternário aí de criação de startups e coisas que, assim, promovam o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Bom, essa aí é a minha contribuição e assim, agradecer pelas aulas aí que a gente recebeu agora do professor Luiz Machado e do Joy Colares. Tá? Obrigado. Muito bem, professor Silon. É sempre bom ouvir uma visão diferente, uma visão de quem olha para a cidade, uma visão de quem é urbanista. E eu acho que as visões se complementam. A gente faz parte do grupo ali de desenvolvimento local, eu, professor Marco Antônio,
E quando a gente colocou a divulgação lá do grupo do evento, tiveram alguns comentários. Mas faltou colocar um geógrafo, faltou colocar um arquiteto urbanista, faltou colocar alguém da área da cultura. E é verdade, a economia criativa ela é multidimensional, ela é muito ampla, e realmente faltou um geógrafo, faltou alguém da parte de cultura, faltou alguém da parte literária, faltou alguém da parte de gastronomia. Certamente, se a gente tivesse talvez 20 cadeiras aqui, a gente teria uma pessoa de cada área. Mas é importante a gente lançar esse debate, não é o primeiro e não será o último que nós vamos fazer. Então, eu passo a palavra para a pessoa que vem liderando esse grupo de desenvolvimento local, o professor Marco Antônio, fazer as suas considerações. Obrigado, Eduardo. Boa noite, gente. Joia, grande prazer revê-lo. Eduardo, a gente já está junto aí, né, nessa luta, né? O Acilon, parceiro antigo, dos tempos lá do velho Exam. E o prazer de conhecer o professor Luiz Alberto Machado agora, né? E contribuindo aqui com tanto conhecimento nessa noite. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo não se arrependeu. Tá? E eu, olhando o tema falava em desafios, essa palavra ficou na minha cabeça, os desafios para a construção de uma cidade criativa e inteligente. Eu confesso que eu fiquei mais preso lá no conceito do inteligente do que do criativo. Acho que a minha mentalidade mais analítica, racional, mais de engenheiro do que de artista. Tá, gente? Mas a partir do que já se discutiu aqui, e tem bastante coisa, eu vou fazer uma mixagem, né, com o que eu tinha preparado para falar, e gostaria de complementar algumas coisas. Mas tem coisas muito interessantes, tá? Começando aqui com a fala do professor Machado, quando ele diz que para você criar um plano diretor para o desenvolvimento da economia criativa, você precisa identificar a vocação do território, né? A vocação local. E esse é um tema que se perdeu ao longo do tempo. A gente teve uma live na semana passada falando sobre a construção de uma utopia, que é Belém como metrópole cultural da Amazônia, né? A partir de um texto brilhante do professor Alex Fiuza de Mello, com quem eu tive oportunidade de trabalhar em anos recentes na Secretaria de Ciência e Tecnologia. E eu lembro bem que o Alex tinha um sonho que era a construção daquilo que ele chamava de civilização florestal, que era a união dos saberes e conhecimentos tradicionais com o conhecimento científico tecnológico mais avançado, conhecimento tecnológico de ponta. E conseguiu, né, a duras penas, mas se pode dizer que conseguiu materializar isso na construção do Parque Tecnológico, do Parque de Ciência e Tecnologia Guamar. Talvez seja o grande legado da gestão do Alex nessa secretaria. E uma coisa que iniciou ainda durante o período dele como reitor da Universidade Federal do Pará. O projeto era um projeto da Universidade Federal do Pará que foi absorvido pelo governo do Estado, depois, no tempo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Um outro amigo nosso, na época, era o secretário, né, professor Maurílio Monteiro, que hoje está na Unifespa, e o desenvolvimento desse projeto, né, quando, na mudança de governo depois, quando o Alex vem assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, e dá continuidade. O professor Machado falou aqui no grande problema da descontinuidade administrativa, que é uma praga que nós sofremos e que faz com que a gente não consiga materializar nada daquilo que a gente tenta. Mas, felizmente, nesse momento, mesmo com a mudança de governo, um grupo político completamente diferente, entendeu a importância do projeto e hoje o único parque tecnológico da Amazônia está de pé aqui em Belém do Pará, mesmo com todas as dificuldades para se levar o projeto em frente, o importante é que está funcionando. E tem um videozinho onde ele fala que a ideia é a construção de uma civilização florestal.
Talvez essa seja a nossa identidade, ser a capital de uma civilização florestal. E eu sempre falo que toda essa herança cultural e essa identidade que o Amazônia tem, ela se perdeu, né, durante algum tempo, quando houve aquele projeto de construção de uma identidade nacional nos anos 70, e você impôs aquele modelo padronizado de cultura brasileira, daí procurando suplantar os elementos culturais locais, regionais. Mas a cultura é uma coisa muito forte, porque a cultura é formada pelas crenças e valores dos grupos sociais. Você não consegue atropelar a cultura com tanta facilidade. Ela submerge, ela se esconde, mas ela está sempre ali, debaixo daquela capa de verniz, a cultura está lá embaixo. E tanto que a cultura gaúcha sobreviveu, a cultura nordestina sobreviveu, a cultura baiana, que com tanta força sobreviveu, a cultura do centro-oeste sobreviveu, aí nós temos esses ciclos de estilos musicais, por exemplo, predominantes durante determinados tempos. O Brasil, numa época, só houve samba, na outra época só houve sertanejo, espero que daqui a pouco só ouça carimbó. Então, são as culturas regionais que se impõem com toda a sua força. Então, é necessário que a sociedade paraense olhe para o espelho e se identifique da forma que ela realmente é. E possa construir um projeto de desenvolvimento a partir disso. E essa questão cultural é chave nisso. Há algum tempo atrás, aí o Joy falou uma hora aí sobre a questão da música. E eu estava conversando com alguns colegas de outros estados, né, falando sobre estilos musicais, e eu disse, rapaz, o Pará é o estado mais musical do Brasil. Porque o Pará tem música regional, mas você encontra também estilos de outras regiões e de outros países que se manifestam aqui de forma autoral. O Eduardo já me conhece mais um pouco, ele sabe que, além de professor, pesquisador, estudioso de temas econômicos e tal, eu também sou cervejeiro caseiro e roqueiro. Então, procuro acompanhar essa cena de bandas autorais, não só de rock, de outros estilos também aqui do Pará. Tenho acompanhado o movimento desses meninos que estão agora ganhando projeção nacional. O Jalu, que é um menino aqui de Castanhal, se projetou no Brasil inteiro. A Ila, que hoje mora em São Paulo, que é uma excelente intérprete, já tem algumas composições próprias. É uma menina que se formou no curso de secretariado executivo trilingue da UEPA, foi minha aluna. E hoje está ganhando uma projeção nacional nesse cenário alternativo e cantando música com personalidade paraense. Isso que é mais importante. Quando você ouve a música da Aila, você percebe que é uma música com características globais, mas que tem uma identidade regional muito forte, onde você encontra os elementos, por exemplo, do tecnobrega, que eu já vi em programas de televisão bandas baianas se apresentando como criadoras do tecnobrega, como no passado os baianos se apresentaram como criadores da lambada. Quem conhece a história da lambada, o Joy deve conhecer muito bem, sabe que a lambada veio do Caribe para o norte do Brasil, aqui pelo Pará. As lambadas que se ouviam aqui em Belém nos anos 60, 70, os merengues, eram cantados em francês, porque os discos vinham da Guiana Francesa, discos do Caribe. Aqui o povo dançava as músicas em francês, depois essas músicas acabaram sendo traduzidas para o português e o merengue acabou se transformando em lambada. Eu não vou contar a história toda, porque ela é longa e eu vou gastar todo o meu tempo. Mas eu acho que essa identidade ela é base de um projeto de desenvolvimento, né, com base na economia criativa. E eu também tinha estudado bastante aqui o tema das cidades inteligentes, e uma das partes da minha fala é um roteirinho básico para a construção de um projeto de cidade inteligente que se encaixa também nesse modelo aqui da economia criativa. Então, você tem um conjunto de etapas que você precisa seguir. Num primeiro momento, você precisa definir a visão do teu projeto. Então, qual é a identidade do território? Qual é a identidade da nossa cidade? O que é que Belém pretende ser? Belém quer ser novamente a Paris na América. Belém quer ser a cidade das mangueiras. Belém quer ser a metrópole da Amazônia. Tá? E, a partir de um processo de construção coletiva,
porque a sociedade tem que estar integrada, participando dos diferentes grupos sociais, entram as entidades do setor empresarial, do setor acadêmico, da sociedade civil organizada, as instâncias políticas, e esse processo construiu uma matriz de identidade, do que essa cidade pretende ser, porque é a partir daí que você vai construir um projeto e pode estabelecer os objetivos. Em seguida, você precisa realizar um diagnóstico, como o professor Machado já falou aqui. Então, quais são os pontos fortes, os pontos fracos? Na administração, a gente tem a matriz SWOT, os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, para traçar, definir estratégias e ações para alcançar esses objetivos. Em seguida, fazer um benchmarking, buscar as melhores práticas no mundo inteiro, aonde outras cidades, em outros territórios, em outros países, né, conseguiram atingir excelentes resultados no campo da economia criativa, no desenvolvimento de projetos de cidades inteligentes, quais são as melhores referências. É lógico que a realidade dessas cidades e desses territórios é diferente. Então, é necessário que os modelos sejam adaptados à nossa realidade. E que a gente possa também construir modelos próprios, né? Mas se a gente já tem todo esse referencial externo para se basear, né? Como eu falo, você não precisa inventar a roda de novo. Você vai criar uma roda de acordo às condições do seu veículo, às condições das estradas que você trafega, mas você não tem necessidade de inventar a roda novamente. Uma outra coisa que eu acho bastante importante é um modelo de governança, porque a prefeitura não vai fazer tudo sozinha, e não pode. Então, é necessário que haja a participação de outras instâncias de governo estadual, de governo federal, é necessário que as entidades empresariais se façam representar também, as sociedades, a sociedade civil organizada, as instituições de ensino superior e pesquisa, as instituições acadêmicas, e essas entidades representantes desses segmentos sociais, com direito a voz e voto, não só para ser ouvida, mas com participação no processo de tomada de decisão, tá? De poder decidir coletivamente, né? Porque são objetivos que vão impactar a vida de todo mundo. Então, é interessante que todos os segmentos sociais tenham possibilidade de participar dos processos de tomada de decisão. E o quinto passo é o que eu chamei aqui de pactuação, que é o estabelecimento de um compromisso coletivo. Se são objetivos comuns, se são decisões comuns, esse compromisso também precisa ser comum, até em função do problema da descontinuidade administrativa, porque nós temos mudanças políticas que ocorrem periodicamente. No nosso caso, a cada 2 anos, né? Porque você tem eleição a cada 2 anos, ou muda prefeito, ou muda governador, e muitas vezes essas mudanças são traumáticas. Você tem trabalhos muito bons que vêm sendo desenvolvidos por alguns governos que são completamente desmantelados pelos governos seguintes, em função de falta de afinidade política. Às vezes, os grupos que entram não têm interesse ou não têm competência para dar continuidade para o trabalho que vinha sendo realizado. Então, se eu consigo fazer uma costura interinstitucional, trazendo outros setores, tá, e dou uma amarração forte para este arranjo, é mais fácil você conseguir trazer os grupos políticos que chegam para participar do projeto e dar continuidade ao projeto. E outra questão importante é a institucionalização, você trazer esses projetos para a lei orgânica dos municípios, por exemplo, você dá uma amarra jurídica legal para que isso não possa ser desmontado com tanta facilidade quando você tem uma mudança de governo. Quais são as grandes dificuldades, né, ou os nossos maiores desafios? Eu tinha listado alguns aqui que estão mais relacionados à questão das cidades científicas, mais voltados, inclusive, para a questão da tecnologia da informação. Mas tem um que é comum, tanto para o problema tecnológico, quanto para o problema que a gente está discutindo aqui, mais voltado para a questão da criatividade da arte, que é a cultura que a nossa sociedade tem de não realizar atividades coletivas, colaborativas. Deixa eu ver, sendo mais preciso.
Nós temos governos que normalmente trabalham de forma centralizada e que tomam decisões autoritárias e impõem essas decisões de cima para baixo. Mas isso não é só um problema dos governos, isso é um problema da sociedade, porque os cidadãos também esperam por isso. Os cidadãos brasileiros, de uma forma geral, e belenenses, de uma forma particular, não têm o hábito de fiscalizar e de participar das ações dos seus gestores. Então, de um lado, você tem um governo que dá pouca importância para as instâncias de gestão compartilhada, que dá pouca importância para os conselhos, que não valoriza a participação das entidades representativas da sociedade civil nas tomadas de decisão política, e do outro lado você tem cidadãos acomodados, que também não insistem em fazer valer o seu direito de ser ouvidos e representados. Eu até costumo dizer, a gente age muito no sentido de desenvolver aqui uma democracia representativa. Ou seja, eu elejo alguém que vai me representar. O que ele fizer lá está feito, depois que eu elejo, acabou o meu papel. Na verdade, a gente tem que trabalhar com o conceito de democracia participativa. Então, você elege, mas você participa. Então, vou abrir aqui, porque ele não é candidato, mas eu votei no Eduardo na última eleição. Então, se eu votei no Eduardo e o Eduardo se elege, eu não tenho que ficar em casa, né? E pronto, o que o Eduardo fizer está feito. Não, eu tenho que participar da gestão do Eduardo, telefonar e cobrar, levar as sugestões, levar as ideias, conversar com o Eduardo, né? Pô, Eduardo, eu acho que você tem que levar para esse lado aqui, porque se eu votei é porque eu quero que a minha vontade também seja manifestada no teu trabalho enquanto gestor público. Ok? Então, para mim, isso é um desafio muito grande. Eu tinha colocado uma sugestão aqui, já para finalizar, né? Se eu coloquei a dificuldade, eu tenho que dar uma ideia de como superar a dificuldade. Estava pensando na cidade inteligente, mas que na economia criativa a gente também teria algum proveito. Tá? A gente tem alguns problemas, discutimos isso na semana passada, inclusive. Eu não entendo como Belém não tem uma cidade do tamanho de Belém, que é polo de uma região metropolitana com mais de 2 milhões de habitantes, não tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nem mesmo uma Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, algum órgão que possa planejar o desenvolvimento econômico da cidade e do território que essa cidade polariza. Tá? Não existe. Eu já conversei com várias pessoas da prefeitura tentando achar esse caminho e eles dizem, não tem. Ninguém ali pensa o desenvolvimento econômico desse território. Tá? E é difícil, né, até você criar essas situações dentro do governo, que envolve um monte de coisa, uma burocracia danada. Para você criar uma secretaria é projeto de lei e tem que ter previsão orçamentária, um monte de coisa. Tá? Mas existem caminhos para você trabalhar a criação desses organismos. Eu tinha colocado aqui, no caso das cidades científicas, eu estava sugerindo a criação de um núcleo gerencial que teria o papel de articular a cooperação entre esses diferentes setores da sociedade e coordenar o planejamento e a implantação de um programa. Eu tinha sugerido aqui, Belém Cidade Inteligente, poderia ser Belém Cidade Criativa, Belém Metrópole Cultural da Amazônia. Então, este núcleo ele poderia ter diferentes formatos. Ele poderia estar ligado ao governo municipal, que seria a situação ideal, uma unidade dentro de uma secretaria ou uma secretaria. Mas ele também poderia estar ligado, por exemplo, a uma universidade, uma instituição acadêmica, coloquei aqui, uma entidade representativa do setor empresarial, a entidade, por exemplo, que o JOI é representante, é gestor, ou uma organização social selecionada e constituída com essa finalidade, ou até mesmo uma empresa de consultoria contratada. Isso leva a gente para outra pergunta, que é, de onde você vai tirar dinheiro? Então, se é uma unidade da gestão pública, existe ali uma previsão orçamentária. Mas, de qualquer maneira, é necessário que você pense em fontes de captação de recursos. Então, captar recursos da onde? Existem editais públicos, existem editais do governo federal, o governo estadual, pelo menos na gestão passada, o Eduardo administrou vários editais ali pela FAPESPA,
Tem as possibilidades também de prestação de serviços, né, para o próprio governo municipal, para entidades públicas e privadas, para empresas públicas e privadas. Por exemplo, em Canaã dos Carajás tem uma agência de desenvolvimento municipal. E essa agência é financiada pela Vale, que é a maior empresa, é a mineradora que comanda a economia daquele território. E os programas de desenvolvimento sustentável que vêm sendo desenvolvidos por essa agência também contam com uma boa parte de aporte de recursos da própria empresa. E a questão do patrocínio dos programas de responsabilidade social corporativa, de organizações públicas e privadas. Eu, enquanto estava lá na Sectet, eu lembro bem que alguns eventos nossos, a gente recebia patrocínio de empresas estatais, de empresas privadas, isso para a gente poder viabilizar a realização dos nossos eventos, que eram caros, e a gente tinha um orçamento ínfimo, né? Ciência e tecnologia no Brasil já não é levada tão a sério aqui no estado do Pará, então o orçamento era um problema bem grande. Então, a gente, felizmente, tinha uma equipe que funcionava muito bem nessa questão da captação de recursos, que saía a campo mesmo, que visitava empresa, visitava outros órgãos do Estado e que conseguia trazer bastante dinheiro para a gente viabilizar nossas atividades. Então, tanto no caso da economia criativa como no caso da cidade inteligente, eu vi como oportunidade para desenvolver o programa você trabalhar por meio da criação desse núcleo estratégico, que pode estar ligado diretamente à administração municipal ou não. Como foi dito aqui anteriormente, a gente precisa ter ousadia. A gente precisa ter ousadia, senão a gente não realiza nada. Então, nós temos uma sociedade que é diversa, e essa diversidade faz com que ela seja única. Tá? Nós temos uma cultura única no Brasil inteiro. Talvez nós mesmos não tenhamos conseguido valorizá-la no ponto em que merece. E essa cultura única é o nosso principal diferencial competitivo, né, para buscar o desenvolvimento por meio do que a gente está chamando aqui de economia criativa e do que o Alex chamava lá atrás de civilização florestal. Tá? Foi o que eu consegui elaborar aqui a partir das falas dos colegas de mesa e do pouco que eu tinha conseguido pesquisar sobre o assunto, e eu me coloco aqui à disposição para a gente abrir o debate. Obrigado. Muito bem. Acho que a gente pode aproveitar e fazer uma interação entre os debatedores e o palestrante. O Acilon, no final da fala dele, lançou 2 perguntas para o professor Luiz Alberto Machado. Eu acho que o professor Machado anotou. Enquanto o Joy, o próprio Marco Antônio pensam em alguma pergunta que pode ser feita, eu queria só fazer um comentário, porque foi colocado aqui, eu estava refletindo, Marco Antônio, hoje à tarde, sobre algumas coisas, e a gente fala muito da importância de nós termos projetos de Estado. Já há alguns anos a gente vem falando sobre isso. Dada a mudança de governos, há muitas descontinuidades nas ações públicas. E isso prejudica a prestação de serviços. É aquilo que eu chamo de complexo de Adão. A pior coisa que existe na gestão pública é o complexo de Adão. É o camarada que chega num órgão público, senta numa cadeira de gestor público e parece que nada antes dele existe. Tudo começa com ele. Ele esquece as coisas boas que foram feitas, muitas vezes desfaz equipes, apaga-se memórias institucionais e começa tudo do zero. Isso, lamentavelmente, é uma cultura que nós temos no Brasil, não é em Belém, não é no Pará, é no Brasil. E é o complexo de Adão, tudo começa comigo, nada antes de mim existia. Quer dizer, isso é terrível. E a gente tem discutido nos últimos anos, né, de agora, a gente tem tido a oportunidade de interagir, Joy, Marco Antônio, e a gente tem falado muito da ideia de nós precisamos ter projetos de Estado. E eu estava pensando esses dias, e hoje amadurecendo um pouco, eu acho que não é bem projeto de Estado. Eu acho que nós precisamos de projeto de sociedade, porque é além do Estado, porque a hora que a sociedade se empodera dos projetos, ela cobra.
ela passe a exercer um controle social sobre a gestão pública, impedindo que bons exemplos deixem de existir, ou que políticas públicas sejam interrompidas. Eu acho muito interessante o exemplo do Rio Grande do Sul. Eles têm os Conselhos Regionais de Desenvolvimento Regionais, lá, os COREDs, né? E os COREDs, eles são um importante instrumento de controle social, porque eles cobram a continuidade, independente da mudança de governador, das políticas públicas. E eu diria que nós precisamos construir, dentro da economia criativa e de outras áreas. Eu gostei muito da ideia de uma Secretaria Municipal de Economia Criativa, juntando cultura e turismo, uma coisa que eu estou martelando na minha cabeça aqui. Eu acho que foi uma ideia muito interessante. Você potencializa, porque quando você junta essas duas áreas, você ganha força. Se é algo que a gente pode discutir mais a fundo, algo que a gente pode desenvolver mais a fundo, mas isso não pode ser uma coisa que venha somente da ideia de um gestor. Isso precisa ser trabalhado através do Conselho Municipal de Desenvolvimento do Setor de Turismo, por exemplo, mas a sociedade precisa se apropriar disso. Entidades como a Associação Comercial, como os sindicatos da área do comércio varejista, precisam se apropriar disso, dessa ideia e cobrar. Eu acho que isso é fundamental. Eu queria saber se o Acilon, o Joy ou o Marco Antônio... O Acilon já fez a pergunta, eu queria saber se o Joy ou o Marco Antônio tem alguma pergunta para ser feita para o professor Machado. Não, eu não tenho. A resposta, depois eu queria fazer alguns comentários sobre, fazer uma apanhada depois que o Acilon falou e o Marcos também. Muito bem, então eu faço o seguinte, então. Eu vou pedir para o Joy fazer os seus comentários e em seguida eu passo a palavra ao professor Luiz Alberto Machado responder as perguntas e fazer também as suas considerações finais. Para a gente também, estamos chegando a 1h15 de live, então a gente encerra com a fala dele. Eu acho que foi muito proveitoso, as falas foram importantes. Joy, você tem liberdade para fazer seus comentários e em seguida eu passo a palavra para o professor Machado responder as duas perguntas do professor Acilon e fazer também as suas considerações finais. Primeiro é que eu queria dizer que, assim como o Marco Antônio, eu também fui muito mais para a cidade inteligente do que para a economia criativa. Quando eu estava me preparando hoje à tarde, eu fui buscar alguns conceitos mais da cidade inteligente, mas não deixa de ser uma cidade inteligente aquela que tem uma boa economia criativa. O seguinte, primeiro o pleito da secretaria, né? Eu já pleiteio dentro do gestor municipal, desde o início da sua atividade, a criação da Secretaria Municipal de Turismo. Por quê? Porque o turismo ele tem dois atrativos. O que faz um local, o que tem um destino turístico? Você é destino turístico ou por um acidente geográfico, uma catarata, uma ilha, um rio, uma praia, ou pelo atrativo cultural que o torna turístico. E a atividade, a economia criativa, ela está absolutamente envolvida pela cultura daquela cidade. O Marcos falou em povos em civilização florestal, né? A gente trabalhava, o Sebrae foi uma escola para mim muito grande, e a gente trabalhava, tinha um colega nosso do Amazonas que falava nos povos das florestas, que o Brasil tinha que respeitar o conhecimento dos povos das florestas. Primeiro, na questão da biodiversidade e também das tecnologias implantadas. Então, nós temos essa nossa cultura. Eu sempre pleiteei ao gestor municipal atual que criasse a Secretaria Municipal de Turismo, porque a Belém Tour ela foi extinta ainda na administração do Edmilson, e passou pelo do Somar e chegou no Zenaldo, e a Belém Tour hoje ela nem existe. O nome existe, mas o órgão não existe. Ela não lembro o termo, dentro do gabinete do prefeito. Então, a gente precisava criar efetivamente e se expandir essa secretaria, como colocaste, de desenvolvimento, economia criativa e turismo, era uma das coisas que eu pleiteio. Por quê? Porque o município de Belém
e a sua população tem que entender que uma das vocações que nós temos é o turismo. Por tudo aquilo que já falamos, por esses 9 segmentos dentro. Então, essa secretaria, sem dúvida nenhuma, era a trazer. A segunda é essa descontinuidade administrativa que a gente tem. O Marcos foi muito feliz. Nós, da iniciativa privada, sempre reclamamos dessa falta de continuidade. Muda o gestor estadual, muda até o delegado de polícia da seccional lá da periferia. Ou seja, não, há uma discussão hoje no governo federal de se criar quais são efetivamente os cargos de carreira dentro da administração pública, para que esses, sim, a gente possa criar uma estabilidade ou uma continuidade para que essas políticas que são gastas muito dinheiro, a gente teve esses 4 últimos anos de experiência dentro da gestão pública estadual e, sem dúvida nenhuma, já ouvíamos falar, mas a receita é aquela da política do lençol curto, você cobre o pé, fica a cabeça de fora. Então, essa falta de descontinuidade nos prejudica e irá nos prejudicar enquanto nós não tivermos a consciência de ser o povo, como disse o Marco, de cobrar do gestor. Essa pactuação, eram esses os comentários. Eu queria dar 2 recados aqui, olhando os comentários. Primeiro, a professora Elna Trindade, que está nos assistindo aqui, já fez alguns comentários, e ao Carlos Sidney e também a Rosângela. Nós estamos fazendo um trabalho no centro comercial para recuperar aquela Via dos Mercadores, a Praça das Mercês, que para mim é a praça que não, a nossa Praça das Mercês, como conjunto arquitetônico, não fica devendo a nenhuma praça europeia, das grandes capitais europeias, e das cidades como Frankfurt, na Alemanha, Ulm, a própria Madrid, a própria Bruxelas, aquele conjunto arquitetônico da Igreja das Mercês, podia ser melhor. Eu vi aqui a professora Elna, e aí lembrei aqui da nossa FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FACORE, que nós deixamos de ter um grande empreendimento do Hotel Vila Galé, ali no conjunto da Alfândega, conjunto dos Mercedários, porque a Universidade Federal do Pará já tinha requerido esse prédio para instalar lá o curso de restauração de prédios da cidade, e não conseguimos negociar uma mudança. A ideia era ter mudado essas instalações lá para o Mercado Bolonha, no primeiro andar, que se dava perfeitamente, e a gente hoje tem um hotel da Vila Galé aí nessa região. Então, são esses pensamentos que a gente precisa ter uma visão mais de negócio, daquilo que é a atividade econômica que um hotel da Vila Galé, ali no conjunto dos Mercedários, poderia trazer. Eram esses os comentários que eu queria fazer, Eduardo, dentro do tema. Bom, muito obrigado, Joy. Eu passo a palavra para o professor Luiz Alberto Machado. Nós estamos com 1h23 de live. E, enfim, eu passo a palavra para você fazer as suas considerações finais, responder as perguntas. Tenha a liberdade de fazer os comentários em cima daquilo que você ouviu. Você, por favor, tenha a total liberdade para, inclusive, falar o tempo que você julgar necessário. Não, eu agradeço muito. Como eu esperava, eu aprendi muito mais do que eu possa ter transferido de conhecimento para alguém, porque, como eu falei desde o início, eu me sinto meio intruso, e outra coisa é ouvir de gente que é da localidade. Então, muito obrigado aí pelos comentários e pelas considerações. Acho que eu vou me ater muito ao que o Acilon falou, e eu estava vendo aqui alguns comentários, eu não tinha visto, eu estava no lado lá do chat, agora eu estava vendo os comentários. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar em benchmarking e pegar as melhores práticas. Aliás, eu acho que isso é uma coisa interessante. Eu brinco nas minhas aulas que o que antigamente dava cadeia com o nome de espionagem industrial, hoje é chique, chama-se benchmark. E desde que você saiba fazer o benchmark, quer dizer, não é copiar e colar,
adaptar as condições locais, você vai fazer, provavelmente, coisas boas. A professora citou aqui o exemplo de Vitória. Vitória passou por uma revolução administrativa. Vitória, num determinado momento, era um problema no Brasil, porque Vitória era um dos locais mais violentos do Brasil, com o maior nível de corrupção administrativa, e Vitória, num curto espaço de tempo, deu uma virada e teve um papel muito importante. E há uma entidade acadêmica lá, uma entidade de pesquisa, que é o Centro Jones, não lembro o nome completo, que desempenhou um papel muito importante, porque a academia ajudou muito para que ocorresse essa transformação. Então, eu acho que, Acilon, você fez duas perguntas bem diretas. Uma delas é um desafio, que é um desafio geral, chama-se gentrificação. Isso ocorre em vários locais onde ocorreu o que aconteceu, por exemplo, com a Estação das Docas. Aqui na Vila Madalena, em São Paulo, aconteceu isso. Fizeram lá uma série de reformas, o bairro ficou chique, ficou badalado, ficou não sei o quê, mas o pessoal que morava lá antigamente foi expulso, porque os preços subiram e eles não conseguiram acompanhar. Então, a gentrificação é um desafio e a economia criativa tem que conviver com isso. Já existem exemplos hoje em outros locais de cidades que conseguiram fazer as transformações sem incorrer nesse processo de expulsão do habitante local, daquele cara que deixa de poder acompanhar tanto as práticas, os hábitos, mas também os preços que passam a ser praticados nesses lugares. E você perguntou a questão de se existem exemplos de cidades que passaram por modificações muito grandes. Eu acho que aqui a gente tem que ter duas coisas em vista. Não precisa ser necessariamente a cidade inteira, você pode ter bairros, você pode ter regiões da cidade que passam por situações de revigoramento, de restauração e assim por diante. Um dos grandes nomes da economia criativa, mundialmente falando, é o Richard Florida, que é um urbanista, né, canadense, e que hoje passa a maior parte do tempo nos Estados Unidos, que criou o grande livro, lá talvez a Bíblia do pessoal da economia criativa, que é a Ascensão da Classe Criativa, um livro menos conhecido dele, lançado em 2009, logo depois da grande crise lá econômico-financeira, que teve origem lá no subprime, ele falou, você tem regiões dos Estados Unidos que já vinham mal e que a crise acabou de pôr a pá de cal. Essas regiões vão ter que se reconstruir, não com base no que elas faziam antes, porque aquilo não existe mais, que era basicamente aquela região do centro norte-americano, que dependia muito da produção das minas. Ele falou, não se tem mais produção de carvão, o que se exige hoje é um negócio que seja mais sustentável, e aquilo lá não tem futuro. E muitas dessas localidades se reorganizaram e se reestruturaram em cima de outras atividades. Eu penso em algumas coisas, como o Joy falou, Belém não é um centro industrial e nem acho que tem que buscar essa vocação. Mas, então, você não tem uma coisa que está tendo em São Paulo que é importante. Você tem vários galpões industriais que estavam abandonados em São Paulo, que estão sendo reformados para se transformar, alguns deles, em arenas de jogos eletrônicos. Olha que coisa interessante. Esse é um setor da economia criativa que está altamente ligado com a tecnologia. Muita gente pensa na economia criativa como setores meio artesanais, etc. Não, você tem games, você tem produção de softwares que se envolvem em alta tecnologia. E aí você tem a possibilidade... Oi? Só um parêntese, que nós temos aqui um bairro cheio de galpões de fábricas abandonadas, que a gente Belém a Terra do já teve, então teve uma época isso, e nós temos também vários designers de games aqui. Então, essa é uma possibilidade, quer dizer, e mesmo agora que nós tivemos a pandemia, que esses lugares não podiam funcionar por causa da aglomeração, você teve campeonatos remotos de games que movimentaram gente e dinheiro à beça que a maior parte das pessoas nem tomou conhecimento. Então, isso é uma possibilidade. Vocês criaram uma região nova lá no Centro de Convenções, no Hangar, vocês têm espaços, eu acho que tem que reconhecer que Belém enfrenta um problema de distâncias. Então, existem alguns eventos que hoje são realizados em São Paulo que podem ser realizados regionalmente aí em Belém. A Campus Party, você pode atrair um pessoal aí da região norte para Belém para fazer atividades regionais que depois acabam, os principais destaques acabam se qualificando para encontros nacionais. Então, eu acho que existem várias possibilidades e aí
usar os equipamentos e a riqueza universitária que vocês têm, né? Belém é um centro universitário importante e produz cabeças importantes, e eu acho que isso é fundamental. Claro, e eu reconheço essa dificuldade, as distâncias. Eu vejo agora, nós estávamos falando de turismo, acho que o turismo vai viver um período, até que se tenha uma vacina, que a gente volte a uma situação de normalidade, em que o turismo de curta distância, muitas vezes de carro, com a família, vai ganhar destaque. Aí não é tão simples, porque qualquer cidade é muito distante uma da outra. Para você ir de uma região do estado, para Santarém, é uma viagem que, nossa senhora, é uma vida. Aliás, muitas vezes ela é feita por água e não por terra. Então, conhecer as características locais é fundamental para não sair falando bobagem. É alguma coisa importante, mas não é aplicável a todo o Brasil. Então, eu agradeço muito aí, mais uma vez, o convite, Eduardo, e agradeço muito as aulas que eu recebi e que me permitiram conhecer um pouco melhor essa cidade que eu gosto tanto, que eu espero voltar em breve. Muito bem, eu estava ouvindo aqui a fala do professor Machado, eu estava refletindo sobre uma questão aqui. O professor Marco Antônio, ele fez um comentário do artigo do professor Alex Fiuza de Mello, que eu recomendo que você leia, Machado, eu acho um artigo muito interessante. Não sei se o Joy já leu, mas com certeza o Acilon já leu e o Marco Antônio já leu, eu li, eu acho que foi um artigo bem fundamentado, e ele compartilha ali algumas inquietudes que eu considero fundamental. Ele lança o desafio de pensar Belém como uma metrópole cultural da Amazônia. Eu concordo com ele. Nós precisamos pensar as nossas singularidades. E quando a gente pensa as nossas singularidades, normalmente a gente cai no paradigma de dizer o seguinte: Belém não tem vocação industrial. Belém é uma cidade com uma vocação para o turismo, uma vocação para o comércio, para o serviço, mas não tem vocação industrial. Será que não tem vocação industrial? Ou que tipo de indústria nós podemos pensar? E aí ele coloca lá, e eu até liguei para ele quando ele publicou o artigo, eu falei, olha, você chamou a atenção de uma coisa que eu nunca mais vou dizer isso. Eu dizia que Belém não tinha vocação para a indústria. Apesar de nós termos um distrito industrial aqui em Belém, que é em Coraci, que nós precisamos pensar, inclusive, a requalificação desse distrito industrial, e grande parte das indústrias da região metropolitana estão indo para o distrito industrial de Ananindeua, que é na cidade ao lado de Belém, mas Belém tem uma vocação, mas não só vocação, tem um enorme potencial, e eu vou fazer um link com uma coisa que o Marco Antônio colocou agora há pouco, para a bioindústria. Nós temos ativos fantásticos a partir da nossa biodiversidade que podem ser aproveitados. Nós podemos agregar valor, gerar emprego e renda e utilizar essa marca Amazônia dentro de uma indústria sustentável, limpa, verde. Mas para isso nós precisamos de quê? Ciência, tecnologia e inovação. Aí a importância do parque tecnológico. Então, eu diria, se nós pensarmos, aqui eu estou viajando aqui nas ideias e aqui nos comentários, numa Secretaria Municipal de Economia Criativa, uma das pautas centrais deveria ser, portanto, o estímulo à bioindústria, à bioeconomia no município de Belém, criando mecanismos de governança que tragam o setor produtivo junto com a universidade, com o objetivo de gerar transferência de conhecimento do setor acadêmico para o setor produtivo, fomentando startups de empresa, gerando, portanto, uma cultura do empreendedorismo. Isso certamente seria algo diferenciado. Então, é um ponto, viu, Machado, que eu acho que a gente precisa colocar nessa equação. Belém, economia criativa, eu acho que precisa pensar a bioindústria também. A bioindústria ela é uma enorme janela de oportunidade. Você vê muita gente ganhando muito dinheiro com ativos como cupuaçu, castanha, açaí, guaraná, taperebá, e aí vai. Você vai no Ver o Peso ali, você tem ali uma infinidade de ervas naturais, medicinais, cheiros, sabores, gostos, os mais diversos possíveis. Não sei se alguém falou alguma coisa aqui. Joy Colares, você falou? Alguém fez alguma menção? Eu falei o cacau. O
cacau hoje está dando muito dinheiro para o estado do Pará. Muito bem, é isso mesmo. O Ancelon colocou uma coisa que eu acho que a gente precisa debater também no debate aqui no nosso chat privado aqui, quem está no YouTube não está acompanhando. O polo industrial de Coraci com potencial para indústria de resíduos sólidos. É um debate. E Belém tem um desafio dos resíduos sólidos aqui. Não é Belém, a região metropolitana de Belém tem esse desafio dos resíduos sólidos. Mas, enfim, acho que fica esse gostinho de quero mais. Eu acho que a gente pode, inclusive, Marco Antônio, pensar um webinário só sobre bioindústria, para a gente debater só sobre bioindústria. Na nossa parceria que está dando certo, muito certo, entre o grupo GPDA, Grupo de Pesquisa e Gestão Pública e Desenvolvimento da Amazônia, e o Grupo de Desenvolvimento Local. Quero agradecer nessa conexão Belém-São Paulo, com o meu querido amigo, parceiro, professor Luiz Alberto de Souza Aranha Machado. Espero, Machado, que você não demore muito a vir a Belém. E eu espero que você venha a Belém, Joy. A gente precisa trazer o Machado para fazer uma palestra sobre economia criativa aqui em Belém. Quem sabe, né? Dependendo da confluência das coisas, ano que vem o Machado não está por aqui nos brindando aí com esse debate, com esse conhecimento que ele tem acumulado em economia criativa. Quero agradecer ao Joy Colares por ter aceito participar desse momento. Eu sei que ele está muito ocupado ultimamente, inclusive está me devendo uns dados sobre turismo, que eu vou cobrar ele publicamente. Professor Marco Antônio Lima, parceirão aqui dos nossos debates aí. Acho que é isso, nós precisamos ter essa cultura de debater uma nova geração de cabanos, não é isso, professor Marco Antônio Lima? Precisamos de uma nova cabanagem, que não é uma luta armada, uma revolução armada, mas uma revolução pelo conhecimento, pelo debate, uma nova geração de líderes que possam empreender. Armada com a inteligência. Armada com a inteligência. Exatamente. Conhecimento, inteligência, inovação. E agradecer ao professor Ancelon, que é um jovem que está aí indo fazer o seu doutoramento em Portugal. Ancelon, que você não demore muito lá, viu? Que você volte, porque o estado do Pará e Belém do Pará precisa de jovens como você, com uma capacidade de sugerir o novo, de romper paradigmas. Eu acho que nós precisamos de novidade. Nós não podemos mais reproduzir receitas velhas e ultrapassadas. Nós precisamos inovar, nós precisamos de gestões criativas, inovadoras, empreendedoras, que possam realmente recolocar Belém numa trajetória sustentada e sustentável de crescimento econômico com inclusão social. Aí sim nós vamos conseguir criar um projeto paradigmático de desenvolvimento nos trópicos úmidos. Deus abençoe a todos, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Não deixe de curtir aqui o canal de desenvolvimento local. Dê o seu like, semana que vem nós temos mais um webinário e nós vamos divulgar com antecedência para que você nos acompanhe. Muito obrigado a todos, muito boa noite e até a próxima.